sem religiosidade. O tema da palavra de hoje é sem religiosidade. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eita! 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Todo mundo abriu aí? A palavra do Senhor fala assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. A palavra aqui está falando sobre Saul. E Deus vem até Saul e fala assim: acaso o Senhor tem mais prazer em sacrifício do que em obediência? E é algo que Deus tem falado muito comigo quanto à religiosidade. Eu vejo que a nossa geração é uma geração que necessita da igreja, necessita, me entenda, das quatro paredes. Não estou falando de nós aqui, mas eu falo da nossa geração em geral. O nosso país em geral necessita de amuletos, necessita de templos, necessita de pastores, necessita de músicos, necessita de estrelas, necessita de coisas. Mas chegou a época da revolução em que nós vamos mudar isso. Não olharemos mais para os púlpitos, não olharemos mais para as grandes igrejas, não olharemos mais para os grandes avivamentos ditos por aí. Mas eu sonho com uma geração, e essa geração é você, que vai viver sem religiosidade, que vai viver verdadeiramente com a boca no pó e com o coração no Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Tivemos o Confra. Deus usou as nossas vidas de forma sobrenatural. Quantos aí, eu já perguntei, mas vou perguntar de novo: quantos foram usados por Deus no Confra Live? Quantos receberam do Senhor no Confra Live? Cara, o que Deus fez esses dias foi extraordinário. Eu creio que foi o melhor. Nós estamos numa época da nossa igreja que sempre nós falamos: esse foi o melhor. Nunca tenho, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás não foi bom. Sempre, né, paizão? Sempre alguma coisa é melhor. Face a face, cara, esse face a face foi o melhor. Conferência do Espírito Santo, essa conferência foi a melhor. E Deus falou de uma forma sobrenatural mesmo. Para mim foi a melhor conferência de carnaval que nós tivemos até aqui. Eu creio que o ano que vem será muito melhor. Deus vai nos surpreender. Mas o ato que nós tivemos de orar na prefeitura e na Santa Casa foi para o jornal. E o mais engraçado de tudo isso não é que só foi para o jornal, mas é que embaixo nos comentários, os comentários eram alguns hilários, alguns de rir, muitos de vocês, muitos nossos, comentários que motivaram, que colocaram para cima a atitude, mas alguns ali falaram quanto à aparência. Quantos leram os comentários aí da Folha da Região? Alguns rebentaram. Porque esse negócio de ir na Santa Casa, de ir na prefeitura, isso é tudo marketing. Isso é tudo para promover a igreja, para promover a Batista, para promover essa juventude. Isso foi tudo feito para adquirir pessoas. Pessoas falaram assim: pergunta para os jovens dessa igreja se eles acham certo a igreja ser isenta de imposto. E eu comecei a olhar para esses comentários e eu falei: Senhor,
Na minha mente veio muito forte Jesus e suas atitudes, e os fariseus sempre criticando. Sempre que existe uma atitude de Jesus, você vai ver um fariseu que critica, você vai ver um fariseu que taca pedra, você vai ver um fariseu que olha ao contrário, você vai ver um fariseu que não vai falar: nossa, que legal, é sábado, Jesus curou. Mas ele vai olhar e vai falar assim: é sábado, não pode curar no sábado. Da mesma forma, eu vi esses comentários, e eu não estou querendo aqui no púlpito desabafar alguma coisa, mas tem a ver com a mensagem de hoje. Se eu e você vivermos uma religiosidade, esses comentários estão corretos. Se eu e você vivemos capa, máscara, esses comentários estão corretos. Sabe qual era o diferencial de Jesus? Jesus fazia e acontecia. As pessoas podiam até criticar, mas Jesus não vivia uma religiosidade. Jesus vivia verdadeiramente aquilo que ele pregava. Se a partir de amanhã, eu e você, de amanhã não, já de quarta-feira passada, eu e você não temos o anseio de ir na Santa Casa orar por alguém que está doente, não temos o anseio de declarar sobre a nossa cidade, não temos o anseio de ir porta em porta, de ir na rua, de evangelizar, de falar de Jesus. Verdadeiramente, esses comentários colocados são reais. Mas quando eu e você quebramos o laço da religiosidade, quebramos o laço da máscara, quando eu e você quebramos isso, meu irmão, são meros comentários que não valem para nada. Eu não quero religiosidade, eu quero obediência. Fala comigo assim: eu não quero religiosidade, eu quero obediência. É muito fácil seguirmos a Jesus quando olhamos para a palavra dele e lemos o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí nós vamos: Senhor, eu te sigo. Mas quando Jesus fala assim: vem, toma a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo. A religiosidade tem muito a ver com isso aqui. A gente só olha para o Pai nosso que estás nos céus, venha para mim, a minha vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Eu quero o pão nosso, eu quero a bênção, eu quero o poder, eu quero a glória, eu quero aquilo que é para mim, eu quero aquilo que me satisfaz. Mas quando Jesus fala assim: negue-se, morra, sofra por minha causa, muitas vezes nós olhamos para isso e falamos: não. Chegou a hora de darmos a volta por cima. Chegou a hora de a gente dar uma voadora. Fala assim comigo: voadora. Sabe o que é uma voadora? Uma voadora é isso aqui, ó. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Chegou a hora de a gente dar uma voadora na religiosidade, meu irmão. Chegou uma hora de nós olharmos para a religiosidade e falar: dentro da igreja você não está. Religiosidade na minha vida você não está. Religiosidade na Juventude Alive você não tem vez. Chegou a hora de nós olharmos para um Jesus verdadeiro e vivemos aquilo que Ele manda vivermos. Abra sua Bíblia comigo. Eu quero só ver o pastor Marcelo domingo. Vamos fazer isso aí, hein, galera. Quero só ver o pastor, vai assustar. Isaías capítulo 58, versículo de 1 a 14. Abre aí comigo. Isaías capítulo 58, versículo de 1 a 14. Olha o que a palavra do Senhor diz. Esse texto é um texto que fala contra a religiosidade. Quero ler com vocês.
Eu vou até o versículo 5 somente, depois nós vamos continuar com a mensagem. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não viste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão, rixas e brigas e socos e brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse é o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Até aqui. Queridos, o povo de Israel estava fazendo coisas religiosas ao Senhor. O povo de Israel estava jejuando, o povo de Israel estavam buscando, clamando. Eles até queriam a presença de Deus, eles até buscavam, eles até clamavam. Mas nem tudo que parece é. Fala para a pessoa que está do lado assim, ó, nem tudo que parece é. Agora fala assim, nem tudo que é parece. Só para confundir um pouco. Nem tudo que parece é. Quem olhava o povo de Israel falava: meu, que povo é esse que busca o Deus verdadeiro? Que povo é esse que jejua? Que povo é esse que ama de verdade o seu Deus? Que coloca roupas de saco e joga cinza na cabeça e gritam: Deus! Que povo é esse? O problema é que esse povo fazia. O problema é que esse povo estava realizando um jejum, realizando algo para o Senhor, mas não estava com o coração naquilo. Esse povo estava olhando e querendo algo do Senhor. Eles tinham a cara de pau de falar: Senhor, a gente está jejuando, a gente está orando, a gente está pedindo, mas o Senhor não está respondendo. Engraçado que muitas vezes isso acontece conosco, né? Engraçado que muitas vezes você está no jejum, você está na oração, você está na busca, você vem na igreja, você vai em tudo, você participa do confra, você vai, meu irmão, qualquer canto falou da Bíblia, você está ali. Só que muitas vezes as coisas não estão acontecendo na tua vida. Muitas vezes você está até obedecendo o seu discipulador, obedecendo o seu pastor. Muitas vezes você está até fazendo algo que alguém está te pedindo para fazer, mas as coisas não acontecem na tua vida, porque existe religiosidade. Quando a religiosidade é quebrada, quando a religiosidade é mandada embora, quando nós temos uma voadora, igual eu fiz aqui, na religiosidade, as portas do céu são abertas. Você acredita nisso? Diga amém. O jejum não muda a Deus, ele muda a nós. Fala assim: o jejum não muda a Deus, ele muda a mim. E uma vez que nós entendemos isso, nós passamos a buscar ao Senhor, jejuar, orar, realizar para Ele de uma forma diferente. Uma vez que nós entendemos que as coisas que fazemos aqui na terra, que a forma como buscamos ao Senhor, que o jejum, a oração, até mesmo o serviço, não mudam o coração de Deus, mas mudam as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, meu irmão, ninguém te segura. Fala assim comigo: ninguém me segura. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: ó, ninguém vai te segurar.
Dá um glória a Jesus aí, se você crê nisso. Pode aplaudir se é para Deus. Ninguém vai te segurar, meu. Quando você entende que aquilo que você faz para Deus é para transformar a tua vida. Aquele jejum, aquela oração, aquela madrugada que você passa é para transformar a tua vida. Meu irmão, você voa abaixo. O povo estava achando que ter atos religiosos, como clamar, jejuar, iriam impressionar a Deus. Mas não é isso que Deus quer. O que impressiona a Deus é uma vida de obediência. Fala comigo assim: o que impressiona a Deus é uma vida de obediência. A religiosidade é o que fecha as portas dos céus. Uma juventude religiosa não vê milagres, não vê curas, não vê transformações. Mas uma juventude que vive verdadeiramente o Evangelho de Jesus, sem religião. Porque religião mata. Ontem eu falei uma coisa no Up. A curiosidade matou o gato, e a religiosidade matou o crente. Falou e disse, essa não vai, não é muito feia. Mas é verdade. Por que que existe uma lacuna grande no avivamento? Por que que existem buracos enormes entre os avivamentos que aconteceram? Por que que isso não se perdurou? Por que que isso não aconteceu? Por que que isso não continuou? Por que que muitas vezes você é de uma igreja? O Espírito Santo está falando aqui. Você é de uma igreja e lá o seu líder, sei lá, muda de líder, acontece alguma coisa, ou alguma coisa que não é do teu agrado, você pega a sua malinha e vou para outra igreja sem pedir a bênção do meu pastor, sem receber a mão imposta do meu pastor. Sabe o que me faz pensar? Sabe o que me faz crer? Que quando você entrar aqui e um dia alguma coisa que não for do seu agrado acontecer, você simplesmente olha para a gente e fala assim, ó, tô nem aí, vou embora. Isso é religiosidade. Você não está na igreja por causa de Jesus, você está na igreja por causa de um homem, por causa de uma forma, por causa de alguma coisa, menos de Jesus. Os atos religiosos nos afastam de Deus. Fala comigo assim, os atos religiosos. Fala forte, os atos religiosos. A religiosidade me afasta de Deus. O Senhor quer algumas coisas de nós. E nessa noite eu quero que você acompanhe comigo na continuação do versículo de Isaías. O que o Senhor quer de nós? Em primeiro lugar, o Senhor quer que sejamos agentes de justiça e libertadores. O antídoto contra a religiosidade, em primeiro lugar, é que você e eu sejamos agentes de justiça e libertadores. Olha o que o versículo 6 diz. O jejum que desejo não é este, como o Senhor estava falando no versículo. Não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Esse é o jejum que Deus quer da tua vida, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não consigo jejuar 40 dias. Ok, amigão. Você vai, um dia Deus vai te abençoar com isso. Mas enquanto você não consegue, faz o seguinte: obedeça a Deus. Enquanto você não consegue jejuar da forma que você vê seus líderes ou seus liderados jejuando, faça o seguinte: obedeça a Deus. Porque a obediência é melhor do que sacrifícios. Eu e vocês fomos chamados para isto. Fomos chamados para soltar as correntes da injustiça. Eu e você fomos chamados para desatar as cordas do jugo, para a liberdade, para libertar os oprimidos. O próprio livro de Isaías, capítulo 61. A palavra do Senhor fala assim: levante-se e refúgia,
porque chegou a sua luz. Não, perdão, você senta aqui. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eu e você fomos chamados para tirar toda a corrente que prende. Eu e você fomos chamados para quebrar todo o jugo. Eu e você fomos chamados para ser transformadores dessa história. Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele procurou acabar com toda a religiosidade. Quem já leu os evangelhos aí? Mateus, Marcos, Lucas, João. E Atos também, quem foi para Atos? Perceba que Jesus e os apóstolos, eles sempre anseiam quebrar a religiosidade. Porque o foco dele é soltar os que estão presos. O foco de Jesus é libertar os que estão oprimidos. Fala comigo assim: justiça. Vamos falar forte. Justiça acima de tudo. Deus te levantou para ser um justiceiro nessa nação, cara. Deus me levantou e levantou a sua vida. Se eu, como o pastor Theo ministrou aqui na minha vida, vou para lugares altos, vocês vão para lugares mais altos ainda. Se o pastor Fabrício, Giovanni, Diego, pastor Marcelo vão para lugares altos, eu e vocês vamos para lugares mais altos ainda. Porque nós somos chamados para ser justiceiros nessa geração. Justiceiro é aquele que leva a justiça de Deus. O Espírito Santo é o único que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu e você somos aqueles que levam. Eu e você somos aqueles que anunciam. Eu e você somos aqueles que falam das boas novas. Eu e você somos aqueles que levam o Jesus verdadeiro às pessoas. Sabe por que muitas vezes você anda desanimado, cabisbaixo? Porque você ainda não entendeu o que é evangelizar de verdade. Você ainda não entendeu o que é ganhar pessoa para Jesus de verdade. Meu irmão, porque quando você ganha pessoas para Jesus, não tem bem nenhum que você queira adquirir mais, a não ser vidas. Quem entende o que eu estou falando aí? Eu e você somos chamados para levar a justiça de Deus, não a nossa justiça. Tem muitas pessoas vivendo na sua própria justiça. O que é a própria justiça? A Bíblia fala que as nossas justiças, os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, mas eu vou repetir. Trapo de imundícia é aquele pano. Quem aqui já fez um machucado, ralou? Levanta a mão aí se já fez isso. O que você tem que colocar? Gaze, né? Quando você coloca aquela gaze, fica cheio de sangue, pus, aquele monte de coisa ali. Moça, quando você chega naqueles dias seus, sabe aqueles dias? Está entendendo o que eu estou falando? Misericórdia, mandaram misericórdia ali. Mas amém, você chega nesse dia aí, né? Quando você chega nesse dia seu, você tem que jogar fora aquele negocinho. É verdade, meu. Moça que não tem isso, que atire a primeira pedra. A Bíblia tem aquilo ali como trapo de imundícia. As mulheres não tinham o always lá, sei lá como é que é o nome da parada. As mulheres não tinham isso. O que as mulheres tinham era um pedaço de pano que elas colocavam ali e depois jogavam fora. Isso era trapo de imundícia. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. O que é a nossa justiça? Eu vou no Confra Live para fazer um pontinho com Deus. Eu vou na igreja porque um amigo meu me convidou. Pelo menos eu faço um ponto com Deus. Nas outras 3 semanas seguintes eu vou viver minha vida.
Ah, tem um pedido de oração lá. Eu vou colocar, tem 2 só aqui, viu gente? Por mais, pode pôr mais. Eu vou pôr um pedidinho de oração para fazer uma média com Deus. Eu vou doar aquele tênis que eu comprei para fazer uma média com Deus. Eu vou trazer oferta na igreja. Eu vou devolver meu dízimo para fazer uma média com o Senhor, porque, sabe, né? Tá difícil, estou caindo muito. Eu preciso ir lá me reconciliar com Deus, achando que se reconciliar com Deus é fazer algo. As pessoas aí fora, e muitos dentro da igreja, acreditam na sua própria justiça. Muitos aí fora são difíceis de ganhar, porque você pergunta para essa pessoa assim: você comete pecado? A pessoa fala: não, estou bem. Mas para você não é pecado fazer isso? Não, para mim é beleza. As pessoas confiam na sua própria justiça, mas eu e você somos aqueles que vão levar a justiça de Deus e mostrar que Deus é santo e que com Ele não tem negociação. É isso que Deus quer de mim e de você. Fala assim: na minha célula, na minha escola, no meu trabalho, na minha casa, eu serei um justiceiro e um libertador. Jesus é o libertador, mas eu e você somos o agente de libertação. Segunda coisa que Deus quer de nós, sem ato de religiosidade, Deus quer que sejamos aqueles que amam os próximos. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: eu te amo. Eu te amo, viu, meu amor? Mas isso não é amar o próximo. O que você fez foi uma fala, expressou com tua boca. Você mostra e demonstra que ama o próximo quando você faz algo para o próximo. Olha só o que o versículo diz, versículo 7. Não é partilhar a sua comida com o faminto. É uma pergunta que o Senhor está fazendo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desempregado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo. O Senhor Jesus, eu gosto de convergir para o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso exemplo maior. E o Senhor Jesus, na Bíblia sempre mostra que o Senhor Jesus dividiu tudo. Abra sua Bíblia comigo aí. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 41. Olha o que a palavra de Deus fala. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Querido, Jesus tem um coração que deseja dividir. A única coisa que Jesus não divide é a glória dele. Isso aí ele não divide com ninguém. A glória dele é dele e acabou. Mas tudo que vem da parte de Jesus, tudo que vem da parte do céu, o Senhor deseja dividir. A Bíblia fala em alguns lugares que Jesus não realizou alguns milagres em alguns lugares por conta da incredulidade do povo, mas o desejo de Jesus era transmitir, era dividir. O desejo de Jesus era passar aquilo que ele tinha. Lucas capítulo 10, versículo 25, abra sua Bíblia comigo aí. Lucas capítulo 10, versículo 25. Olha só o que a palavra do Senhor diz.
Eita, estou em João. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Eu gosto de Jesus porque Jesus não fica remediando, Jesus não vai cavando, Jesus já vem tal. O que eu faço para herdar a vida eterna, Senhor? Ama o teu próximo. O que eu faço para quebrar a religiosidade na minha vida, Jesus? Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque quando você amar o teu próximo, você vai estar demonstrando amor por mim. Jesus sempre falou: ama o teu próximo. As atitudes que Jesus teve diante do povo sempre foram acometidas por conta de uma compaixão. Fala comigo assim: compaixão. Sempre que Jesus realizava algo, é porque ele olhava para o povo e ele falava assim: eu preciso fazer algo por esse povo. Porque o desejo do Pai estava no coração de Jesus. E quando ele veio à terra, ele quis realizar o desejo do Pai aqui na terra. Qual é o desejo do Pai que está no teu coração, meu filho? Expresse isso. E qual é o efeito disso? Qual é o efeito de amar o meu próximo? Qual é o efeito de quebrar a religiosidade da minha vida através do amor ao meu próximo? Olha o que a palavra de Deus fala na continuação do versículo de Isaías: aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Presta atenção aqui. O povo de Israel não estava entendendo muito bem, e Deus vem e fala para o povo assim: o meu jejum, o que eu quero de vocês é que vocês amem o próximo, abriguem aquele que está sem abrigo, aqueles que estão famintos, dê comida, aqueles que precisam, ajudem. Esse é o meu jejum, é isso que eu quero que vocês façam, é isso que eu quero que vocês obedeçam. E quando vocês fizerem isso, presta atenção, que a sua luz vai começar a brilhar. Você crê nisso? Quando você amar o teu próximo como a você mesmo, quando você for alguém que divide, quando você for alguém que verdadeiramente mostra o evangelho na prática e não somente na letra, meu irmão, a sua luz passa a brilhar, e prontamente a sua cura vai vir, e prontamente a sua retidão vai ser mostrada, e prontamente a glória do Senhor vai sempre andar ao seu lado. Quer ser portador da glória de Deus? Ama o teu próximo. Aí aqueles comentários da Folha da Região, você vai poder esfregar na cara do povo assim: aqui ó, isso aqui não presta não, isso aqui não serve não. Porque eu sou um jovem, eu sou um adulto, eu sou uma mulher, uma moça, um homem, uma criança, eu sou alguém que faz aquilo que Deus manda. A maior arma contra a religiosidade é o testemunho. Fala comigo assim: a maior arma contra a religiosidade é o testemunho. Quando nos preocupamos com as almas presas por Satanás, jejuamos por elas, quando nós oramos por elas, exercemos o amor, a nossa luz passa a brilhar. A terceira coisa que Deus quer da nossa vida, fala comigo assim: terceira coisa que Deus quer de mim. Terceiro lugar, Deus quer que rejeitemos e preguemos contra toda a falsidade, mentira e acusação. Fala comigo assim: Deus quer que eu pregue contra toda a falsidade, mentira e acusação. Olha o texto, versículo 9: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar.
Meu querido, o jugo opressor é aquele que leva as pessoas à lama, é aquele que faz as pessoas acreditarem na voz de Satanás. Comigo aqui, quantos já foram acusados aí por Satanás? Teve gente que não levantou a mão porque nunca foi. Quando você foi acusado por Satanás, eu vou te fazer uma pergunta, responda para você mesmo. Você teve vontade de agir para Deus? Não, né? Não, porque o sentimento que vem é vergonha. O sentimento que bate é simplesmente o Satanás olhando para você e falando assim: você não é nada, você não pode. Mas eu e você fomos chamados para acabar com toda a língua mentirosa, com toda a falsidade e com toda a acusação que vem da parte do maligno. Eu e você fomos chamados para acabar com isso na nossa vida e na vida daqueles que sofrem opressão lá fora. As casas que vocês entraram, a cidade pela qual você orou, necessita de uma voz profética, de uma voz contrária à voz do inimigo, necessita de uma voz como a minha e a sua, para dizer: Satanás, você não tem vez. A cidade a qual você vive necessita de alguém que vive verdadeiramente e que não é religioso. Sabe o que é um religioso? Um religioso é quando ele vê alguém na rua com algum acidente, assim como o texto do bom samaritano. Ele vê alguém na rua sofreu algum acidente ou passando por alguma coisa, ele passa, ele olha, ele não está nem aí. O Theo pregou aqui sábado de manhã e ele falou que ele ficou desesperado quanto à atitude daquelas pessoas, quanto a um cara que estava baleado. Um religioso age com vista grossa. Um religioso olha para situações com vista grossa, mas um homem que vive de verdade, um homem que abate, uma mulher que abate a religiosidade na sua vida, meu irmão, nada passa batido pelos seus olhos. Quando ele vê algo diferente, algo estranho, ele já está ali para ser agente de milagre, para ser agente do Senhor na terra. E qual é o efeito disso? Mas antes eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Romanos 8, capítulo 33. Romanos 8, 33. Vamos lá rapidão. Romanos 8, 33. Esse texto é muito forte. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Presta atenção nesse texto aqui, ele está falando assim: quem nos condenará? Quem vai nos condenar? Quem vai condenar essa geração? Eu não aceito Satanás condenando essa geração, porque eu e você fomos escolhidos para profetizar e tirar fora toda acusação em nome de Jesus. Eu não aceito. Se é para o Senhor, glorifica mais forte. E quando você ouvir lá de fora algum endemoniado, capetado falar: essa geração não tem mais jeito, você vai falar assim: tem sim, porque eu sou um agente que leva essa geração a ter jeito. Esse povo, esses jovens, não tem mais jeito, essa juventude já está perdida. Você vai falar, olhar para essa pessoa e falar assim: repreendo você em nome de Jesus, não está perdida, a voz profética está aqui, eu vou até lá. Porque isso demonstra se você é religioso ou não.
Quando alguém fala mal daquela pessoa que você ainda vai ganhar para Jesus. Quando alguém mete o pau naquela pessoa, naquele grupo de pessoas que você está tentando evangelizar, dizendo que não vai dar certo, que não vai, esse aí é a boca do inferno, você tem que repreender isso aí em nome de Jesus, e você tem que começar a ouvir a boca do céu onde você está. Qual é o efeito? Assim você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Presta atenção, meu querido, quando você rejeita e quando você prega contra a falsidade, contra a mentira, contra a acusação, você grita e fala com o Senhor e Ele responde: eu estou aqui. O que você deseja? O que você necessita? Imagina um grande alto-falante vindo do céu, direcionado para você. Quando você não vive na religiosidade e prega contra a mentira, a falsidade e a acusação de Satanás, o céu é aberto sobre a tua vida, a voz de Deus começa a falar com você e você começa a andar na direção certa. Se você crê nisso, diz amém. Quarto lugar, o que Deus quer de nossas vidas? Está acabando. Versículo 10: que haja renúncia em favor de outros. Olha o versículo 10, o que diz: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Que ano nós estamos, a nossa igreja? Vai forte, vamos lá. Que ano nós estamos? Olha o que esse texto fala: se com renúncia própria, isso aqui na NVI, com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Jesus fez? Renunciou. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: ó, Jesus renunciou. Fala assim agora, assim, ó, renuncia. Com renúncia própria você vai satisfazer aqueles que necessitam. Jesus olhou para a terra, Deus olhou para a terra e viu que precisava ser satisfeito algo que o homem necessitava, era de ter novamente o livre acesso a Deus. Algo que o homem precisava era ter novamente o acesso ligado ao Senhor. E Deus olhava para o homem e via que o homem não tinha essa ligação. E Deus olhou e falou assim: isso precisa ser satisfeito na vida do homem, porque senão o homem não vai conseguir viver. E Ele mandou seu filho, aquilo que Ele tinha de melhor. Presta atenção, renunciar não é aquilo que você tem de resto, é aquilo que você tem de melhor. Dar resto é fácil, dar sobra é fácil. Depende, né? Quando é a última bolachinha do pacote é difícil. Eu lambi a última bolachinha do pacote. Quer? Mas dar resto é muito simples. É muito legal eu dar um tênis que está tudo rasgado. É muito legal eu abençoar alguém com alguma coisa que não me serve mais. Mas algo que é muito precioso para você, quando você dá, realmente Deus olha para você e fala: esse aí está renunciando.
Isaac era o filho precioso de Abraão. Isaac era o único filho de Abraão, filho da promessa. Isaac era o filho que demorou tantos anos para Abraão ter, e ele renunciou. O que para você hoje precisa ser uma renúncia para que outros sejam abençoados por Deus? Estou falando de dinheiro, não estou falando de bem financeiro não, meu irmão. Se o diabo está acusando a tua cabeça, falando, aí, lá vem o pastor falar de dar as coisas na igreja, repreende isso aí, essa voz do maligno no seu ouvido. Eu estou falando de renúncia interna, algo que está ligado a você. O que você precisa renunciar? É o teu pecado? É a tua masturbação? É a tua mentira? É a tua revolta? É a tua rebeldia? O que você precisa renunciar? É a tua maledicência? O que você precisa renunciar? É a tua fornicação? O que você precisa renunciar para que outros possam ter Jesus Cristo? O que você precisa renunciar hoje? É a tua religiosidade. Renuncia essa religiosidade hoje, e eu garanto, eu troco de nome se isso não acontecer, a sua vida começa a ser abençoada. Qual é o efeito? O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e florescerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Meu Deus do céu. Fala comigo assim, meu Deus do céu. Cadê a igreja avivada aqui? Cadê a igreja cheia do Espírito Santo aqui? Cadê os reparadores de muros? Cadê aqueles que pegam as ruínas e transformam em bênção? Onde estão aqueles que veem os muros caídos e começam a reconstruir tijolo por tijolo? Onde estão? Onde estão? Eu e você. Eu e você, presta atenção, jovem. Eu e você fomos chamados para reconstruir muros. Eu e você fomos chamados para fazer como esse texto aqui, ter águas em nós que nunca faltam. Porque as pessoas secas vão chegar do nosso lado, e tudo aquilo que é seco suga o máximo possível que estiver de água. Se você colocar um novelo de lã numa terra seca, pode ter certeza, um novelo de lã seco numa terra molhada, o novelo de lã vai absorver a água da terra. Se você colocar um novelo de lã molhado na terra seca, a terra vai absorver o novelo de lã molhado. Por isso eu e você temos que ser uma fonte inesgotável, para quando as pessoas secas chegarem perto de nós, elas sugarem a nossa água e nunca acabar. Elas vão sugando a nossa água e não vai acabando. Elas vão sugando a nossa água e elas começam também a transportar água, a transmitir água, a transportar água, a passar água para as outras pessoas. Eu e você fomos chamados para isso. Quem não quer, vive uma religiosidade. Quem quer, dá uma voadora, pá, na religiosidade, e vai viver para o Senhor. Chegou a hora de você quebrar a religiosidade na tua vida, jovem. Quem renuncia, reconstrói ruínas. Fala comigo assim, quem renuncia, reconstrói ruínas. Quinto e último lugar, o que Deus quer de nós, que haja reverência e temor quanto àquilo que o Senhor ordena. Busca e desejo pela presença dEle. Vou repetir, que haja reverência e temor quanto àquilo que o Senhor ordena. Busca e desejo pela presença dEle. Olha o que o texto diz: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. É claro que aqui nós olhamos o povo de Israel, e o povo de Israel tinha uma lei quanto ao sábado. O povo de Israel tinha um dia em que eles paravam tudo. Mas quando eu olho para o meu Jesus, eu vejo que nesse dia em que o povo parava tudo,
Sabe o que é mais engraçado? Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos os fariseus falando Jesus curando num sábado, é pecado, é errado. Nós olhamos para um povo legalista, nós olhamos para um povo que vive uma religião, para religiosos, e é o que a Bíblia fala deles. Quando tem alguma citação assim, fala assim, e alguns religiosos, pode ler, e alguns religiosos vieram falar com Jesus. Jesus curava no sábado sim, porque para Jesus não tinha um dia específico, para Jesus era todo dia. O problema é que o povo estava olhando só para um dia específico. Não falaremos aqui do sábado em si, pois é uma lei para o povo de Israel. O povo guardava o sábado, como eu falei. Mas o que entraremos em questão é fazer o que bem queremos. O Senhor não quer adoradores que o adorem da forma que eles querem. O Senhor quer adoradores que o adoram da forma que Ele deseja, que Ele ordena, que Ele manda. Não é da sua forma, eu vou na igreja hoje, eu vou na igreja católica, eu vou ali no espiritismo, eu vou para ter um certo sim com Deus, eu vou fazer uma boa obra, eu vou lá na frente, o pastor está falando, eu vou lá na frente antes de todo mundo. Você está achando que Deus está olhando para isso? Deus nunca olha o que está fora, Deus olha o que está dentro. Deus nunca olha aquilo que você pode oferecer de fora, mas Deus olha aquilo que você está oferecendo aqui, ó. Jovem, presta atenção nisso. Deus está falando com você nessa noite. Deus está te levando a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Ele não quer que você viva uma religiosidade, Ele não quer que você viva um paganismo, Ele não quer que você viva simplesmente as quatro paredes ou a estrutura de algum lugar, mas Deus quer que você viva as estruturas que vêm dEle para a sua vida. O Senhor estipula uma forma de adoração. Fala comigo assim, a forma é, fala forte, a forma é coração quebrantado, vida santa. Não tem um dia específico para adorar o Senhor. O domingo é o dia em que nós viemos aqui e cultuamos. O sábado é um dia em que nós cultuamos. A terça, a sexta, a quarta, a quinta. O dia é independente, mas o Senhor fala, eu quero vocês por completo todos os dias. A Bíblia fala em Deuteronômio, ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao acordar. Tem até uma musiquinha. E andando pelo caminho. Ninguém conhece essa música, né? Percebi. Só o Giovanni e o Bizão. Tamo junto, paizão. Esther também, você cantou muito isso aí. Quem conhece essa música aí? Levanta a mão. Tem uma galera. Então vamos cantar comigo, vamos lá. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao descer, e andando pelo caminho, e andando pelo... Ué? Entendeu? Deus estipula, sim, uma forma de adoração. Deus estipula, sim, uma forma de adoração. E a forma que Ele quer é com o coração nele. E quando você está com o coração nele, quando você aceita ser chamado de filho de Deus, aceita ser chamado filho. Quando você entende que você é filho, você adora da forma com que Ele quer. Davi entendeu que era isso. Meu irmão, Davi tinha reverência pela presença de Deus. Quando alguém não buscava verdadeiramente ao Senhor, assim como Mical, a sua esposa, Davi ficava pilhado e rasgado. Ele falava assim, eu danço na presença do meu Deus. Se você não dança, o problema é teu. Mas eu danço, eu adoro o meu Deus, porque eu estou totalmente ligado a Ele. O meu coração está nele. Esse é o jejum que Deus quer na tua vida. Agora o pastor falou que não precisa jejuar mais. Não, não é isso, me entenda. Eu quero que você entenda
que não há nada que supra a obediência, que não há nada que supra a verdade, que não há nada que supra a vontade de estar com o Senhor. E qual é o efeito? Então você terá no Senhor a sua alegria. Eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Presta atenção, quando você cumpre isso, a Bíblia fala que Ele vai te fazer andar sobre o alto. Você vai cavalgar em cima da montanha, você vai andar nos lugares altos.